te falar? As normas sociais também são fatores mais situacionais e que são coisas que não necessariamente são controladas por você dentro da tua organização. Então, as pessoas, elas... e aí, assim, muito disso é o que eu estudo na minha vida mais acadêmica, né? Que, assim, você tem instituições, a gente partilha coisas que a gente entende que são certas e são erradas. E aí elas são exteriores ao processo de trabalho dentro da organização, né? Eu já venho com algumas coisas que são normas sociais. Por exemplo, normas de vestimenta. Eu sei que, ou todo mundo, nós aqui sabemos, né, que se a gente vier para sala de aula de biquíni e sunga, tipo, vai rolar um troço meio, cara, isso não condiz com uma lógica de sala de aula. Assim como o cara ir trabalhar de chinelo havaiana e camiseta numa indústria mecânica, também não faz muito sentido. Por quê? Porque a gente tem normas que são sociais e que a gente tem elas dentro de nós mesmos e a gente simplesmente executa sem muito questionar sobre isso, mas elas têm impacto na vida do trabalho. Então, a gente tem algumas expectativas com relação ao comportamento da empresa, com relação ao comportamento do chefe, com relação ao comportamento do cara que trabalha com você, com relação ao comportamento do cliente. Então, essas normas, elas são sociais, elas são partilhadas entre nós enquanto sociedade, elas obviamente mudam de cultura para cultura, né? Então, você vai pegar o povo brasileiro, possivelmente vai ter coisas diferentes do que é o japonês, por exemplo, mas você tem questões ali que são normativas e que não são necessariamente coisas que são de dentro da empresa, mas são questões um pouco maiores, que são questões partilhadas entre as pessoas. E isso impacta de alguma forma naquilo que você faz ou aquilo que você pode ou deixa de fazer dentro da organização. Então, é uma discussão mais ou menos nesse sentido. E aí, deixa eu tentar tirar isso aqui da frente. Então, assim, quanto mais, ou quando eu tenho esse controle externo na organização, quando eu tenho mais controle externo, né? Então, a hipótese seria isso. Se você tem uns mecanismos externos de controle maiores, mais fortes, mais organizados, a tendência é que eu tenha uma organização mais centralizada e com uma estrutura mais formalizada. Por quê? Porque eu preciso responder para esse controle externo, eu preciso ter uma estrutura para responder a isso. Então, eu tendo a centralizar mais, ou seja, se der algum barraco, eu sei com quem que tem que falar, eu sei com quem que vai responder sobre aquilo, e eu tenho uma estrutura mais formalizada. Por quê? Porque eu falo, olha, não, mas é assim que acontece, veja que existe um protocolo, uma formalização muito assim estruturada do que acontece na minha organização, até para facilitar a resposta a essas leis, essas regras, esses controles externos. Aí, de acordo com as necessidades dos membros da organização, né? Dependendo da necessidade ou daquilo que os membros precisam, eu esqueço o nome, núcleo, como é que é? Núcleo estratégico, né? Strategic Apex, é núcleo estratégico que a gente está usando, né? Tende a... Fala. Cúpula estratégica? Cúpula. Eu não sei por que os caras traduziram com os nomes desse, né, gente? Mas tá. Cúpula, a cúpula estratégica. Ela promove, por natureza, uma tendência de centralização horizontal e vertical. O pessoal da linha média, uma descentralização vertical. Os analistas e o suporte tendem a uma descentralização horizontal. E o pessoal lá de baixo, a descentralização vertical e horizontal. Então, essa também seriam algumas linhas de hipótese que ele apresenta. E aí, as normas sociais, esse aqui é bem interessante. Como eu estava falando para vocês, existem coisas que a gente
traz de fora, né? Que a gente se comporta de determinada maneira, porque a sociedade está entendendo que aquilo é o jeito certo, que aquilo é o jeito bom, aquilo é o adequado, aquilo é o esperado. E uma das coisas que ele vai chamar a atenção é o seguinte: existem organizações que se estruturam de uma forma que não seria o seu formato ideal, porque aquilo está na moda. Então eu lembro de vocês provavelmente não pegaram essa época, mas eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a faculdade em 2000. Uma das coisas que estava super na moda na época era o ISO, que era um padrão de qualidade. Você ia lá e você tirava um selo, né? E daí você dizia que a sua empresa era ISO 2000. E aí tinha ISO de tudo quanto é número, né? Foi ficando tão na moda que tinha ISO 2000, ISO 9000, ISO 14000. Aí um era sobre processos, outro era sobre natureza, assim, tipo environment, como é que chama? Tipo, se você era uma empresa sustentável e tal. E, cara, isso era muito moda. Era assim, cara, você quer ser uma empresa bem vista pela sociedade, pelos clientes, pelos fornecedores e todos os seus stakeholders e tal, você tinha que ter o ISO. E aí, o que era muito interessante? Tinha empresas que não faziam o menor sentido se preocupar com o ISO da meio ambiente, por exemplo, que não, cara, não tinha nada a ver com ela. Mas ela organizava toda a sua estrutura interna para tirar o maldito do ISO, porque aquilo era uma coisa assim muito assim, cara, se você demonstra que você se importa com o mundo, com a vida e com as pessoas e tal, com o tal do ISO. Então, o que o Mintberg está falando é que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muitas organizações, elas fazem uma dança das cadeiras internamente, simplesmente para adotar determinadas estruturas ou fazer determinadas coisas, porque o negócio está na moda. Outra coisa que aconteceu também final dos anos 90, foi mais forte isso aí, anos 2000, até um pedaço aí dos anos 2000, era o negócio do downsize, que aí alguém em algum momento lá falou que o negócio era achatar as organizações. Então, assim, em vez de você ter uma linha de comando extremamente longa, né, como você tinha até aquele momento, eles começaram a falar assim, vamos, na verdade, achatar isso daqui para todo mundo permanecer um perto do outro. Então, vamos tentar diminuir essa estrutura aqui formal de cadeia de comando. E aí as organizações ficaram loucas, falaram, cara, a gente vai ter que tirar a linha intermediária ali, porque agora nós precisamos conversar entre nós precisamos aqui ser amigo e tal. E aí é o seguinte, né, cara, o que... A Síria aqui, bem louca. Começou a acontecer o seguinte, tinha organizações que não têm estrutura para isso. A gente estudou até agora que tem organizações que precisam de uma cadeia de comando um pouco mais complexa, um pouco mais longa para fazer o negócio funcionar. E só que é o seguinte, a situação era assim, fashion, é bonito fazer downsize, é bonito ter essa proximidade aí entre os funcionários lá da parte mais baixa com o pessoal mais lá de cima. Então se faz e se fazia, né, coisas assim para se organizar em torno dessas lógicas aí de normas sociais, daquilo que é esperado, daquilo que parece bom para a sociedade, né? Assim como muitas organizações agora, não sei se vocês estão vendo em torno de vocês, organizações, empresas aí se organizando para tentar ficar um estilo meio Google de ser, sabe? Então pinta as paredes colorido, bota uns puff e aí diz que o cara pode ter horário diferenciado de trabalho e aí tem, sabe? Por quê? Porque ser como o Google é uma coisa, ou como empresas assim, né, de muita tecnologia e tal, tem uma coisa meio que assim, cara, nós estamos na crista da onda, nós somos os caras assim super moderninhos, super, né, que lindo trabalhar aqui. Agora vocês pensem comigo o seguinte, uma coisa é você
ter o Google como uma estrutura assim, que já até nasceu assim, né? E que você tem um tipo de trabalho em que o cara lá é programador, ou o cara, né, tá pensando em coisas novas e tal. Então, você tem, por natureza, uma lógica mais frouxa de cadeia de comando, né? Você tem uma coisa mais assim, vamos trabalhar juntos, porque você é o cara super especialista em programação e eu sou super especialista em vendas. E aí a gente meio que trabalha junto e aí a gente tem umas ideias no final de semana e aí a gente discute, mas daí na segunda-feira a gente vai jogar lá no parque, porque jogar futebol lá vai aumentar a nossa criatividade e oxigenar o nosso cérebro, tá? Uma coisa é isso numa empresa como essa. Outra coisa é como é que você faz isso numa empresa que está fazendo nuggets. Meu, não tem como falar para o cara lá que está operando a máquina de processar o frango para ele vir trabalhar na sexta-noite no lugar de segunda de manhã, porque segunda de manhã ele está favorecendo a criatividade dele jogando bolas. Não faz sentido. Então, assim, veja como essas coisas assim que são fashion, que são moda, elas pegam nas organizações, elas querem seguir determinadas coisas para parecer que elas estão fazendo alguma coisa que tem a ver com o que é a expectativa social, de, né, essa coisa de não precisa trabalhar tanto, dá para trabalhar de casa, vamos fazer uma coisa assim, só que tem estruturas que não dão conta disso. Então, é comum a organização tentar fazer para ela se sentir parte ou pertença de que ela está respeitando ou que ela está de acordo com o que a sociedade está esperando naquele momento, mas que frequentemente é um tiro no pé, porque você não consegue manter isso para o tipo de estrutura que você precisaria para atender o tipo de mercado que você está. Então, em termos gerais, assim, o que esse capítulo quer dizer é assim, olha, as configurações da superestrutura ou da estrutura da organização, ela vai ter que pensar em três grandes pontos, três grandes aspectos para você dizer como que a sua organização vai operar. Você vai pensar nos mecanismos de coordenação, então eles são um dos elementos centrais para você definir como que vai ser a sua estrutura. Outro é os parâmetros de design, que a gente chamou de um nome mais abrasileirado aí, que eu já vejo qual que é. E o outro é esses fatores situacionais, que são coisas que são mais externas à sua organização, mas que ainda assim vão acabar influenciando na forma como você consegue fazer o seu negócio. Então, que tipo de negócio que você é, que tipo de preço que as pessoas esperam que o teu negócio tenha, e assim por diante. Todos esses são fatores situacionais que fazem com que a sua organização se organize de determinada maneira. Eu tenho uma hipótese de configuração aqui, deixa eu ver se tá... Aí o que acontece? Eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu consigo organizar isso aqui. Então, assim, eu tenho uma hipótese de configuração. Então, assim, o que ele vai dizer assim, uma estrutura efetiva, ela requer uma consistência interna entre parâmetros de design e fatores situacionais. Então, é basicamente o que eu acabei de falar anteriormente. Então, você tem questões internas que você tem que resolver, então você tem que ter uma consistência entre esses parâmetros e você tem que ter, além dessa consistência dessas questões que são internas, você tem que ter uma ligação dela com esses fatores externos. Então, a ideia, eu não sei nem porque que eu botei esse desenho aqui, mas enfim, a ideia dependendo do tipo de organização, dependendo daquilo que eu estou procurando que aconteça, eu tenho uma tendência a que as coisas aconteçam de determinada maneira. E aí ele tenta organizar isso de uma forma mais sintética para a gente conseguir responder de uma forma mais clara o que a gente está, que tipo de estrutura que você teria. Então ele fala assim, olha,
eu tenho grandes forças puxando para o seu lado. Então, quando eu olho para essas forças, eu consigo entender algumas coisas. Estou tentando passar para frente aqui para vocês verem. Então, assim, quando eu tenho... Peraí. Tá. A câmera está aqui em cima. Então, quando eu tenho a cúpula estratégica com uma certa força e eu tenho ela puxando para que ela seja a parte central da organização, para que a cúpula estratégica seja a parte mais poderosa, entre aspas, ou aquela mais poderosa talvez seja a palavra mais certa, não no sentido só de controle, mas no sentido de poder, no sentido de capacidade de poder mesmo. Então, quando eu tenho ela puxando mais forte, ela puxa por centralização. E aí, o que acontece? Por conta disso, a configuração estrutural mais comum de eu ter aqui, quando o núcleo estratégico lá, a cúpula estratégica é a mais poderosa, a mais forte, eu tendo a ter uma estrutura simples, que é uma das 5 estruturas lá que eu tenho. Então, eu tenho a simples, a burocracia profissional, burocracia mecanizada, a docracia e a divisionalizada. Então, quando eu tenho essa força na cúpula estratégica, eu tendo a ter uma estrutura simples. Qual que é o mecanismo básico de coordenação da estrutura simples? É a supervisão direta. Então, o que acontece? Vejam que a gente veio aqui com um leque de opções, né? A gente veio meio que com um buffet, assim. A gente falou, olha, tem os mecanismos de coordenação, eles são assim, assim, assado. Tem centralização, tem descentralização, tem as partes da organização. Eu tenho mecanismos de interligação. Eu tenho isso, 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 isso. Aí, assim, a gente colocou a mesa pra gente, assim, a gente colocou lá e falou assim, olha, tá aqui, tem tudo isso aqui, vocês podem escolher. Aí agora a gente tá chegando no momento que é mais ou menos assim, olha, cara, eu tenho tudo isso lá no buffet, mas eu tenho aqui uma comida que combina melhor com a outra comida. Ou seja, se você for lá e pegar um yakisoba, cara, ele não combina muito bem com a pizza. Então, assim, eu tenho lá uma comida mais italiana, tenho uma comida mais chinesa, tenho uma comida mais alemã e whatever. Então, o que acontece? Tá tudo lá na mesa e você pode pegar basicamente tudo que você quiser. Só que tem coisas que combinam melhor com outras coisas. E aí aqui chega nesse momento do capítulo que ele começa a organizar o negócio, falando assim, olha, deixa eu ser muito honesto, se você quer ter uma organização em que a cúpula estratégica ela tem bastante força e ela é bastante importante na organização, a probabilidade de funcionar melhor para você com uma estrutura simples e com o mecanismo de coordenação mais importante da organização ser a supervisão direta é melhor. Então é basicamente isso, ele está tentando organizar na cabeça de vocês que existe uma tendência para você juntar determinadas coisas com determinadas outras coisas. Pode você fazer um salseiro? Pode. Você pode juntar salada de fruta com pizza? Pode. Só que você sabe que vai ficar meio estranho. Então, é meio que isso que ele quer dizer para vocês aqui, tá? Deixa eu só ver onde que tá isso aqui, porque... Professor, isso já tá no outro capítulo, tá no capítulo 7 já. Ah, eu já passei? Desculpa aí, então. Nossa, eu tô super achando aqui que esse capítulo tá grande mesmo. Mas peraí, a gente não tava no capítulo... Ah, cara, já é Designers Configuration, tá. Então tá bom, então se acalmem que eu já tô indo longe demais. Vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, eu vou organizar a planilha ali de vocês. Peraí, deixa eu... Ai, meu Deus, eu tô achando aqui que tá... Eu vou organizar então
a planilha de vocês enquanto vocês tentam se organizar aí para fazer as perguntas. Pode ser? Que daí eu já dou uma resposta para vocês sobre como é que ficaram as notas e aí a gente não fica postergando isso para mais uma semana. Pode ser? Pode aí. Que horas quer voltar aqui no Zoom, professora? Eu vou... Fala, Andrews. Tem uma mãozinha ali, né? Dá um... Tipo... Deixa eu pausar aqui. As gravação das perguntas. Vai lá, cara, manda ver. Qual a principal diferença entre produção em massa e produção por processo? É lá, o Christian, o Felipe e o Lucas, né? Ah, o microfone estava desligado, perdão. Nossa, estava falando aqui. Se o Cris e o Léo quiserem aí se enfiar no meio na resposta, fiquem à vontade, é só falar. Léo, não é Lucas o nome do menino? É Lucas Leonel, por isso daí, Léo. Professora. Ah, nossa, você vê? Tá bom. Tá, professora, a principal diferença que a gente pensa é a seguinte, ó. Enquanto na produção em massa, a gente tem uma estrutura mais burocratizada, por quê? Porque o núcleo opera seres humanos realizando trabalho burocrático, e isso faz com que haja um grande controle, massa é controle, elas desenvolvem essa obsessão pelo controle, e isso faz com que haja uma estrutura administrativa tipo uma administração mais burocrática. O que acontece na produção por processo? O seguinte, a gente tem uma automação, não sei qual que é a palavra certa, mas e aí, o que não são mais as pessoas realizando o serviço, são máquinas. E não tem, então, mais essa disputa tão grande por quem vai controlar a máquina. Quem vai controlar é quem tem maior conhecimento sobre ela. Aí existe uma maior informalidade entre as pessoas que, por serem mais especializadas e comandarem as máquinas, elas têm uma conversa mais informal. Assim, a gente vai ter mais uma especialista de assessoria ali para ajudar nesse controle das máquinas em direcionar o serviço entre esses seres e vai fazer com que haja mais instrumentos de interligação, maior comunicação. No livro está comunicação informal. Aí, na minha cabeça, seria mais formal, mas tudo bem, ele tem formal, vou dizer informal. Mas isso faz com que acaba conduzindo mais ao estado orgânico, ou seja, enquanto a massa é mais burocrática, por processo acaba sendo mais orgânica, bem por esse contato interpessoal. Por isso que é mais informal, Felipe, porque é o seguinte, quanto mais orgânico menos estrutura de cargo, assim, tipo, você fala só com esse cara, você só resolve com esse. Quando todo mundo é super especialista, que os caras são, tipo, cara, você tem um engenheiro, você tem um advogado e você tem sei lá, um arquiteto, whatever. Você tem gente que é extremamente especialista naquilo que ela faz. Ela não precisa de muita ordem de alguém, porque ela é profissional. Por isso que as coisas ficam mais informais. Você não precisa ter um chefe do engenheiro, porque os dois conversam juntos numa boa. Por isso que tem essa lógica de informalidade, não de formalidade. Mas não é essa a pergunta, né, Tainara? A resposta está certa? Tá certo, exagerou um pouquinho, foi muito mais além, mas tá certo. Né? É o Felipe, inclusive ouvindo as respostas de áudio dele, cara, quando ele me devolveu as respostas semana passada, tinha acho que uns 18 minutos de áudio, eu falei, aí que eu entendi, num dos áudios ele falou que ele faz direito, eu falei, mas daí agora tá explicado, né? Tá explicado, o cara dando ali as suas voltas ali para argumentar o negócio. Agora tudo faz mais sentido, Tainá, você entendeu? Entendi, mas tá certo. É o seguinte, joga informação, Tainara, alguma vai estar certa, entendeu? Vai lá. Pergunta, a gente montou duas de sim ou não e duas abertas. Tá. Era isso? Manda aí o que vocês quiserem, né? Ninguém mais manda nada nessa aula aqui, né? Pode ser. Manda lá. Então, pronto. Vou pedir para a Tainara, o Lu. fazer a pergunta de sim ou não.
Cris, Qual que você quer, Léo? Léo não. Renato, a primeira ou a segunda? pode fazer a primeira, sim ou não. Tá. Quanto mais velha e maior a organização, mais formalizado é o seu comportamento? Sim. Peraí que tem uma cortada aqui para mim, Christian. Quanto mais velha, E maior a organização, mais formalizado é o seu comportamento? e aí a E Tainara respondeu que sim. E aí? ela está corretíssima. Parabéns, Tainara. Certíssimo. E bom de resposta sim e não, que você tem 50% de chance, né? Claro. Você já sai com benefício aí. Tá bom, vamos lá, próximo então. Deixa eu ver. Tô aqui na Deprê porque eu acho que eu não vou dar mais essa disciplina semestre que vem. Adeus. Por que não, professor? Porque, cara, tem processos aí de decisão, né? Então é uma estrutura formalizada que não sou eu que decido as coisas. Ai, ai. Vai lá, Tainara. Quando o ambiente é complexo e dinâmico, qual é o mecanismo de coordenação utilizado? Nossa. Quando o ambiente é complexo e dinâmico. Putz, tá. Cara. Já. Qual o mecanismo de coordenação? Isso. Um minuto. Mecanismo de coordenação, Tainara? Isso, prof. Essa você esfaqueou, né, Fia? Professora, eu teria, assim, eu não vou ler no livro ali porque eu achei rápido agora, então para não enrolar a aula, eu vou falar ajustamento mútuo, pelo que a gente aprendeu até agora. Tá certo. É na página 164, ela tem um quadrinho bem certinho. Nossa, tava longe, não ia achar mesmo. É esse aqui, né, Tainara? Esse aqui? Não, prof. É um quadrinho. Será que eu tenho quadrinho? Depois tem a hipótese 13, daí depois tem um quadrinho. Esse? Tá. Isso. Tá. Boa, Tainara, mandou bem, hein? É que tem um aqui que é. Pois é, eu não sei porque que eu não coloquei nos meus slides, isso eu acho que eu vou colocar. Que tem também como chama isso aqui? Um gráfico. Um gráfico falando sobre descentralização e quanto mais burocratizada ela é. Ô, Tainara, qual que foi a pergunta Oi. mesmo? Quando o ambiente é complexo e dinâmico, qual o mecanismo de coordenação utilizado? Cara, tá vendo? É isso que eu tava falando pra vocês. A gente tava vindo com tópicos assim, tipo, tudo esparçado, assim, né? Tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Agora vocês conseguem responder simplesmente pela lógica, porque como vocês sabem o que é o ajustamento mútuo, vocês conseguem entender que para uma situação como essa faria mais sentido ter ajustamento mútuo, sem necessariamente nem ter lido o negócio, porque vocês sabem o que é ajustamento mútuo. Então, essa é a lógica da coisa, a gente entender os conceitos, porque daí depois fica mais fácil responder em cima de situações problema, né? Então, como você sabe o que significa supervisão direta, ou seja lá o que for, você consegue entender o que faz mais sentido para qual situação. Então, essa seria bem a lógica mesmo. Muito bem, Zens. Então, vamos lá, agora é a pergunta dos meninos. Cris, manda ou Léo, se estiver aí, manda uma pergunta aberta agora para eles. Calma aí, deixa eu achar aqui. Qual a relação entre a especialização e o tamanho da unidade? Deu para entender a pergunta? Quer que repita? Deu para entender. Para mim deu, não sei para os outros. Beleza. Lá pro começo, Tainara, o tamanho. O tamanho e o quê? A especialização.
Seria mais elaborada a estrutura e as unidades seriam mais diferenciadas. Eu só não entendi uma coisa, professor. Quando eles são mais profissionais, Aí, Tainara, ela fala precisa de ser, novo. tipo, necessariamente maior. Tainara, tá cortando aqui e eu descobri por quê. Porque eu tô conectada no Wi-Fi Oi? mais Ih, abaixo. tudo, Zoom. Você pode falar de novo? Porque eu realmente não entendi o que você falou. Tá. Eu disse que a estrutura seria mais elaborada. Entendi que é uma pergunta para o prof, no caso, se necessariamente a estrutura, ela, quando é mais profissionalizada, seria necessariamente maior ou ela seria menor? Quando a Ou estrutura é depende? mais profissionalizada ou mais E elaborada? profissionalizada. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se a estrutura é mais profissionalizada no sentido de estrutura de uma burocracia profissional? Não, é que quando é mais profissionalizada, as unidades acabam sendo maiores ou menores? É porque é o seguinte, quando a gente está falando de profissionalização, a gente está remetendo àquela lógica de que o cara vem mais pronto de fora. Então, isso é o conceito de profissionalização, que tem alguma relação com especialização, mas que não é a mesma coisa. Então, quando eu falo que um cara é profissional, é que ele tem uma profissão. Então, quando você pergunta para o cara, qual que é a sua profissão? Aí o cara fala, eu sou administrador, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. E isso é profissão. Então, ela tem uma estrutura normativa que é exterior à empresa. E isso quando eu estou falando de profissão. Quando eu estou falando de especialização, é quando o cara é especialista em determinadas coisas. Ele é muito. Existe uma. Ele faz aquilo muito bem, né? Então ele só faz aquilo. Então, assim, existe uma conexão entre profissão e especialização, óbvio, né? Porque o cara que é profissional, ele é especialista em alguma coisa. Só que não são sinônimos. Então, assim, por exemplo, eu posso dizer que um operador de máquina é especialista, porque ele é especializado em operar aquela máquina, mas ele não é necessariamente um profissional, ele não tem necessariamente uma profissão ligada àquela especialização. Então tem que separar as duas coisas, principalmente aqui para essas discussões que a gente está fazendo aqui. Porque no mundo normal, aí, quando a gente fala de especialização e profissão, pode ser que as duas coisas acabam se confundindo. Mas aqui, especificamente, a gente tem que cuidar com as duas coisas. Porque elas, se em algum momento, elas se conectam, mas elas não são a mesma coisa. Então, aí teria que entender a sua pergunta. O que você quer dizer se uma organização, se uma unidade profissionalizada é maior ou menor, é isso? Isso. Tá, e aí qual que é a hipótese dessa aí? Você sabe qual que é? Eu sei que tem uma lá que quanto maior a organização, maior o tamanho médio das unidades, mas ele não fala muito sobre Não, especialização, porque é o profissionalização. seguinte, a lógica é assim, quando eu tenho uma organização muito grande, ao invés de eu vou agrupar, isso é um fato. Eu não vou deixar todo mundo solto lá e seja o que Deus quiser. Então, quanto maior a organização, mais, né, a tendência a agrupar é maior. Beleza, vou agrupar. Ponto. O que ele está dizendo é o seguinte: quanto a empresa vai crescendo e vai ficando com mais pessoas, a tendência não é que você crie mais agrupamentos ou crie mais unidades, é que você coloque mais gente na mesma unidade. Essa era a hipótese, que quanto maior a organização, maior tende a ser as unidades, e não o maior número de unidades. Então, eu tenho mais gente, em vez de colocar mais bolinhas, eu coloco mais gente dentro das mesmas bolinhas. Seria isso, essa a hipótese daí, tá? Que quanto maior a organização, maior o número de pessoas dentro da mesma unidade, não o maior número de unidades. Ok. Tá? Eu não sei qual resposta que eles esperavam que eu desse, se puderem falar. Não, agora eu já não sei mais nem qual era a pergunta e nem qual que é a resposta que você deu.
Calma, eu não lembro a pergunta, se puderem Qual que era a repetir. pergunta? Quem que fez? Foi o Lucas, né? A pergunta é qual era a relação entre a especialização Do e tamanho. o tamanho da unidade. Tá. Então é especialização, Tainara, não profissão. No caso, as unidades seriam maiores? Não, a Exato, organização seria maior. Tá certo? tá certo. Que é o que eu tinha perguntado para a prof na aula, né? Que quanto mais especializado, mais fácil de tomar conta, de supervisionar, e daí dá para ser maior a unidade. Uhum. Próxima pergunta, Tainara. Eu, né? Olha. Calma. O que acontece ao automatizar o núcleo operacional? O que acontece é que a gente vai acabar mudando da produção em massa para produção por processo. A gente vai abrir mão um pouco dessa obsessão tão grande que a gente tinha pelo controle. Com isso, a gente vai tornar a estrutura mais orgânica. Mãe, aqui acontece muitas coisas, né? Eu não sei em qual desses âmbitos é o... Coisas, eu posso falar várias aqui, mas aí, Tainara. Mas estava certo esse caminho, professora? Acho que sim. Era isso que você queria Então, dizer? uma resposta leva a outra, pô. Vai aumentar o contato interpessoal, porque a gente vai ter mais especialistas de assessoria, igual eu estava falando. Vai ter mais instrumentos de interligação. Não sei. Eu acho que a Tainara estava indo mais para o sentido de que você tem uma produção de processual, né? Era isso, né, Tainara? É, tá certo. É que ele começa a falar, ele começa a puxar para outros lados. Não que esteja errado, mas é que não precisa. Não, para garantir, né, Tainara? Você bota lá mais informação e tira. Tá, próxima pergunta. Agora a pergunta colocou dentro dessa resposta. Cris, manda a perguntinha aí. Gente, eu não tenho Verdadeiro e sistema falso? virtual. Pode ser. Olha que emocionante isso. Tem a Golden Tá. aqui. O quê? Não, pois é, eu Teu não. plano de fundo. Mas acho que Ah, não. eu vou fazer aí, Tainara. Vai, Cris. Peraí que a professora... Ah, Vai caraca! lá, cara. Ah, isso aí. Agora sim, só que é muito tosco, né? Aí sim. Um painel verde ali para ficar um troço mais decente. Olha isso, cara, a blusa verde ainda. Muito bosta. Vai lá, Tainara. Ah, não, eu vou fazer pra É o Tainara aqui. Crispo. Desculpa, Cris. Quanto mais controle externo, menos formalizado. Verdadeiro ou falso? Quanto mais controle externo, mais Menos formalizado. formalizado. Eu acho que seria falso. E você acha que estaria certa? Não, Cristian, ela respondeu porque não. Porque ela acha que é legal responder errado. Então é isso mesmo, Tainara. É o contrário, né? Exatamente ao contrário. Você tende a ter mais formalização quando a situação externa é mais controlada, né? Muito bem. Tem mais uma pergunta, Tainara? Tenho. Calma só um Vou pouquinho. colocar um fundo verde aqui, vai ficar muito top. Gente, vocês viram a minha live? Eu tava muito Xuxa, desculpa aí. Eu sei que eu tô gravando esses troços aqui, daí depois as pessoas vão ver e vão perguntar o que que é isso, né? Aí tá bom, depois eu falo. Pode perguntar, Tainara. Qual ambiente é centralizado e orgânico? Nossa, deixa eu ver se eu entendi a sua Nenhum pergunta. verdadeiro ou falso, hein, Tainara? Porra.
Cara, eu não tava conseguindo fazer verdadeiro ou falso. A cabeça não tá funcionando. Faz de Qual volta a pergunta que eu quero ver se eu entendi, Tainara. centralizado e orgânico? Qual é o ambiente centralizado e orgânico? Ah, tá. Putz, olhando Ela tá lá na tabelinha de a novo. tabela, É. olhando a tabela, eu ia falar que é um ambiente simples e dinâmico, Uhum, baseado na supervisão direta. sim, bem Como? esse. Peraí. É página 164 lá, Cris. Tá, mas a tua pergunta foi qual é o ambiente Centralizado e orgânico. centralizado e orgânico? E a resposta do meu querido amigo Felipe Bonato foi qual? Foi um ambiente simples e dinâmico. Então só que é o seguinte, né? O que a gente tem aqui no meio é a estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional centralizada e orgânica tem um ambiente mais dinâmico, mas simples. A gente vai ter que falar um pouquinho melhor sobre isso aí na frente, tá? Só que, assim, o que tá nas laterais aqui da tabela. Peraí. Aqui, ó, Golden Gate. Tá, peraí. Deixa eu. Peraí. Eu não sei tirar mais esse negócio. Nenhum. Pronto. Aqui, ó. O que tá nessa parte aqui, ó, aqui e aqui é ambiental, tá? Então você tem uma questão mais complexa, mais simples, tem uma estabilidade dinâmica aqui. Então, aqui dentro você tem um centralizado e orgânico, que é a estrutura organizacional. E aqui em cima, estável e dinâmico é ambiental, tá? A gente fala um pouquinho melhor sobre isso, porque ele tem uma certa consequência. Eu acho que eu até tenho esse negócio naquele outro slide que eu vou subir para vocês, mas daí eu mostro para vocês na semana que vem. Você consegue dar um exemplo, tipo, dessa questão? De ambiente complexo e dinâmico, estável Isso. e dinâmico, é o seguinte, Tainara. Tem setores, aí a gente vai falar um pouco assim de lógica industrial ou setorial, tá? O Porter, quando ele vai falar de estratégia, ele fala sobre indústria. Então, ele vai falar de algumas indústrias ou setores, que é meio que é um paralelo, existe como se fosse um sinônimo, tá? Indústria e setor. Então, você tem indústrias ou você tem setores que elas são mais estáveis, e daí você pode ter mais complexidade e mais simplicidade. Então, vamos tentar pegar alguns exemplos aí. Por exemplo, a indústria têxtil. Ela é uma indústria relativamente estável, apesar de você conversar com a moda e ter que muda coisa, mas ela tem uma certa estabilidade. Você sabe mais ou menos o que esperar, porque roupa é roupa, né? Vai ter lá manga longa, manga curta, mas você não tem muito diferencial. Então você tem uma certa estabilidade. E é também um ambiente mais simples, ele não tem uma complexidade gigantesca, maquinário super evoluído, você não vê uma grande transformação em termos tecnológicos e tudo mais nesse segmento, nesse setor. Então, é mais uma análise da situação ou da indústria do setor que você está do que da própria organização. Porque o que ele quer dizer é o seguinte: as empresas que estão operando no mesmo lugar, elas estão sob o mesmo contexto. E esse contexto, ele tem essas características que são parecidas para todo mundo. Então, você vai pegar e tentar analisar situação por situação, ou setor por setor. Então, por exemplo, alguns setores que têm mais tecnologia envolvida. A indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem bastante complexidade. Então, assim, você tem que ter pesquisa o tempo todo está mudando, as doenças vão mudando, os caras passam assim muito tempo pesquisando, etc., para descobrir novos medicamentos. Então, assim, o medicamento que funcionava há 10 anos atrás já é um medicamento novo agora.
Então, por exemplo, eu vi há pouco tempo a evolução algumas medicações para diabetes. Então, você tem coisa que tem uma certa complexidade, tem muito equipamento, tem muito pesquisador, tem exige, é um tipo de mercado que exige uma complexidade maior, por exemplo, do que a manufatura de roupas, por exemplo. E aí, a questão da estabilidade você tem um ambiente que pode ser mais estável ou um ambiente mais dinâmico. O estável é que é o seguinte, pode ser que seja complexo, mas que ele seja estável. E pode ser que ele seja complexo e ao mesmo tempo seja dinâmico. Aí, se for complexo e dinâmico, você está no pior dos mundos, entre aspas. Por quê? Porque você tem uma alta complexidade, você tem muitas coisas para você considerar, pensar e evoluir, e ao mesmo tempo as coisas estão mudando muito rápido. Então a dinamicidade e a estabilidade é quanto aquilo muda, quanto aquele ambiente muda com o tempo. Então, se você pensar numa manufatura de roupa, você tem muito mais estabilidade do que dinamicidade. Se você for pensar numa coisa de tecnologia de ponta, você tem complexidade e dinamicidade, porque a cada ano muda tudo e assim, você quase não tem uma coisa assim que você diz, não, assim, vai ficar mais ou menos desse jeito por muitos anos. Então, se você olhar ali, é simples e complexo. Então, a indústria tem uma simplicidade ou uma complexidade, e em cima ali você tem estabilidade e dinamicidade. Ou a indústria, né? Aquele setor que você tá operando, ele é mais estável, você já mais ou menos sabe o que vai acontecer na sequência, ou ele é extremamente dinâmico. A cada dia é uma nova coisa, a cada mês começa tudo de novo, a cada ano tudo mudou. Por isso que está dividido, porque é o seguinte, não é porque é complexo que necessariamente é dinâmico, porque ele pode ser complexo, mas ser estável. É complexo porque tem muito maquinário, tem muita coisa envolvida, muita tecnologia e tudo mais, mas ele é estável, você sabe mais ou menos o que esperar. E no outro em cima ali é a dinamicidade. Então, se eu me lembro bem, assim, a gente tinha até alguns exemplos aqui, tem alguns exemplos no texto que ajudam a entender essa questão. Por exemplo, aqui, ó, a indústria, no exemplo dele, né? A indústria manufatureira, a indústria de tabaco, ele está colocando como são indústrias simples ou com ambientes, né, setores simples e com um ambiente estável. E aí tem, por exemplo, embaixo ali, ó, complexo com ambientes estáveis. Aí ele manda para algum tipo de características. Aí ele coloca, típicos exemplos disso são hospitais e universidades. São complexos, porque você tem muita coisa para considerar, né? Então, tipo, numa universidade tem professor, daí tem que ter laboratório e tem que ter um monte de coisas para ter uma universidade, né? Então, você abrir uma universidade não é tão simples assim, tem uma complexidade, mas é um ambiente bastante estável. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Então, o ano que vem, daí a gente vai abrir novas turmas, então a gente tem que ter os professores. Então, assim, existe uma complexidade, mas a partir do momento que eu organizo essa complexidade, eu consigo saber mais ou menos o que vai acontecer. Hospital, vai ter gente doente, né? Você vai ter lá a entrada, a saída e tudo mais, então você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, existe uma certa estabilidade nesse sentido, ainda que seja complexo. Então, é essa relação. Mas eu acho que isso a gente pode discutir um pouco até melhor na semana que vem, porque essa parte é bem importante ficar organizada na nossa cabeça, porque ela traz consequência. Sora, nos slides também não tinha nada dessa parte do ambiente. Não sei se você consegue colocar para gente. Não, eu não. Sabe o que eu tô achando, Felipe? Que eu tava usando o outro, por isso que eu vou subir os dois. Deixa eu te mostrar qual que eu tô pensando aqui, que eu acho que é o que tá. Peraí. Deixa eu só abrir aqui, só um pouquinho. Lucas, sim, a gente pode ter atividades que valem. Na verdade, a gente tem, né, as atividades que valem alguma coisa. Vocês fizeram, inclusive, alguma coisa que vocês me entregaram até pelo Blackboard, não foi?
No primeiro dia de aula, aquela atividade do caso cerâmico, eu acho. Tá valendo 1 ponto, alguma coisa assim. É que eu coloco é tipo, entregou ou não entregou, sabe? E aí, ou assim, é 100% na minha conta. E aí depois eu defino a questão de quanto ela vai pesar na média final. O único problema, Lucas, que eu teve da empresa de telefonia, nossa, não lembro disso, gente. Você vê como eu tô realmente... Só um pouquinho, calma aí que eu tô pensando em 2 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu só abrir aqui os slides que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou subir também. É esse aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, daí eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que quando eu dei essa aula no semestre passado, eu usei esses slides aqui. Que na verdade eu tô tentando juntar tudo num só, mas tá meio zoneado ainda. Então, enquanto está zoneado, teremos essas 2 opções. Espera aí. Depois, essa aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui também, é um PDF, tá? O nome é Structuring 5 Slides DK. Pelo seguinte, é dessa... Eita, porra. Desculpa. Peraí. O que aconteceu? Ele fechou sozinho? Tá, entenderam, né? Outros slides ali que tem. Você viu que tinha o negócio do ambiente ali? Sim. Tá, eu posto para vocês, mas a gente volta daí nisso na semana que vem. Que eu solicitei EAD também, Lucas. Ô, Lucas, eu vou ter que entrar lá no Blackboard. Cara, eu tenho 5 turmas diferentes, tá? Vocês são a minha preferida, mas eu tenho 5 turmas diferentes. E às vezes eu não lembro o que eu pedi quando, entendeu? Puta, não lembro. Eu não lembro, mas eu tenho certeza que eu já pedi para vocês fazerem coisas. E assim, obrigada, Christian. Você também é meu favorito porque você tem o nome do meu sobrinho fofinho. Mas é que é o seguinte, na real, essa lógica de vocês fazerem perguntas uns para os outros e tal, também tinha uma lógica aí de participação, né? Só que o que acontece? Agora a gente não tem muito mais como controlar a presença da galera na sala aqui, né? Então, assim, por exemplo, nós estamos aqui em 6, vocês 6 mais eu, né? Então, eu estou numa situação meio complicada, porque o que a universidade falou pra gente? Que tem gente que diz que não consegue, não tem internet, não consegue ver a aula, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, assim, eu tenho que dar a oportunidade do cara assistir a aula depois e fazer as atividades depois. Então, é meio complicado, porque, por um lado, vocês já estão fazendo as atividades e eu não queria ter que pedir mais coisas para vocês, porque, né, pô, é tenso, né, fazer trocentas coisas depois em casa. Por outro lado, aí a pessoa que não tá aqui, ela acaba sendo prejudicada porque daí ela não fez o negócio na sala, entendeu? Então, eu ainda não consegui resolver isso muito bem. Talvez eu faça uma coisa meio assim, vocês fazem as perguntas aqui que vocês estão na sala e aí contou para vocês que estão aqui. Daí quem não tá vai ter que, sei lá, me mandar pelo Blackboard as perguntas. Não sei, eu vou ter que arranjar alguma forma assim de regularizar isso daí. Entendeu? Esse que é o problema, Sr. Lucas. Então, cara, não sei, eu vou pensar no que eu vou fazer, tá? Tá bom, né, gente? Então, acabou as perguntas aí, né? É. Tá bom. Então, fim do papo. Eu vou então agora subir os slides, os que eu uso normalmente, esses ali dessa, sei lá, é de uma universidade aleatória aí, e vou subir também a planilha. A planilha, acabou, Christian, adeus. Vai lá cuidar do cachorro que já tá na hora. Eu vou subir a planilha. Eu vi que vocês deram uma olhada ali naquela hora que eu partilhei, mas olha com cuidado o nome de vocês e olha na linha para ver se tá tudo certinho lá para a gente poder finalizar isso aí, tá bom? Valeu, professora. Obrigadão. Valeu, galera. Boa semana pra você. Para vocês também, né, cara? Começou o fervo de novo, né? Semana inteira cheia de novo. Vamos embora. Até. Valeu, até. Tchau, tchau.